Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no Instagram. Eu sou Ruana Lavras, como vocês já sabem. Estamos ligados no YouTube, na página Minha Mãe Tem Alzheimer. Hoje nós temos uma live, uma fisioterapeuta geriatra. E ela já atua há muitos anos nessa área e ela vai estar falando justamente do cuidar da terceira idade, do idoso. Quando sofre fraturas, estão acamadas, diversos tipos de doença. Então a gente vai conversar com a Juliana, que daqui a pouquinho ela está chegando. E antes de tudo, eu gostaria de estar agradecendo a uma pessoa que possibilitou esse encontro. Ela está aqui também, é a Laine Andrade, que fez live comigo há pouco tempo. Ela nos apresentou a Juliana para ela vir conversar conosco. E eu fico muito honrada de ter formado mais uma amizade nesse mundo virtual. É importante a gente estar sempre trazendo informações. E às vezes é gostoso apenas a gente estar conversando sobre coisas do dia a dia. Conhecimento, dar opinião, dividir, etc. A Juliana, eu já mandei o convite, ela está entrando. Rebeca já chegou também. A Di Alves, estou vendo ela aqui. Seja bem-vinda. E olha só quem chegou. Olha só já derrubei aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Estava agradecendo a Laine aqui, ao vivo. Tá? Ai, querida. O carinho dela ter me indicado você para estar aqui, e você, a sua disponibilidade de estar aceitando assim de imediato, em plena live, topo, já. Olha aí, ela está te elogiando aí, tá vendo? Ah, querida, obrigada. A Laine é muito querida, nossa, muito querida. Sim, conheço a Laine pelo... A gente tem o meu marido estudou na mesma faculdade que o marido da irmã da Laine. Então, quando eu vim morar em Cuiabá... Isso mesmo. Quando eu vim morar em Cuiabá 4 anos atrás, porque eu sou de São Paulo, né? Sou do interior de São Paulo. A Aline e o Francisco, né? Que a Aline, que é a irmã da Laine, eram as únicas pessoas que eu conheci em Cuiabá. E aí a gente acabou, por intermédio da Aline, se conhecendo, e aí eu comecei a cuidar da mãe delas, e a gente ficou muito próxima, né? Porque acaba que eu vou 1 vez, 2 vezes por semana, às vezes lá, então a gente vê toda semana, né? A gente se apega, né? Primeiro, eu vi aqui com a minha mãe, com a Rosana, que foi a última fisioterapeuta dela, ficou com a minha mãe anos. Minha mãe teve 3 fisioterapeutas durante a vida dela de idade. Por causa da artrose dos joelhos, a dificuldade, as dores, ela fazia muito. Tinha uma flexibilidade espantosa, coisa que eu não tenho, confesso, não tenho. E ela era apaixonada pelo Antônio, foi o primeiro fisioterapeuta dela, um homem assim maravilhoso, tá? Que infelizmente na época ele teve que parar e a gente não podia parar a fisioterapia. Ela ficou apenas 1 ano, uma segunda, que colocou minha mãe em pé. Ela vem de uma internação hospitalar, de uma cirurgia. Minha mãe não ficava sentada, ela não tinha força muscular nem para sentar na cama, numa cadeira, nada disso. Colocava naquela posição e ela, tombava. E essa fisioterapeuta colocou minha mãe em pé. Eu tenho muito a agradecer. Ficou só 1 ano mas com a é um gente, trabalho... de neném. E aí eu chamei a Rosana Ferreira, que ficou durante o período de Alzheimer praticamente todo conosco. Minha mãe, quando abria o sorriso, ela colaborava, ela fazia cura, ela fazia massagem nas mãos, ela fazia uma série de coisas que minha mãe relaxava
as sessões. Olha só, incrível, né? Nível de confiança que ela tinha e de amor e carinho entre as duas. Né? A Ainda gente pega tem muito amor. pega. Ela sentiu muito a partida da minha mãe, com certeza. Eu lembro que quando comuniquei que ela estava partindo no hospital, ela falou, estou indo aí. E ela vem. Para você ver o nível de carinho. Quer dizer, são pessoas que passam por nossas vidas de tal maneira que é necessário a gente deixar isso gravado, deixar a nossa gratidão, o nosso carinho por profissionais como você tem esse carinho com a mãe da Laine. Quer dizer, com tantos outros, né, profissionais da área da saúde, que é a equipe multidisciplinar, que sem eles, sem vocês, nós nos tornamos seres perdidos, ansiosos, nervosos, e sem mais o que, né? Está entrando bastante gente agora. Eu vou deixar você se apresentar primeiro, antes da gente começar a live. Isso foi só uma introdução para a gente quebrar um pouquinho o gelo, você ficou mais à vontade. E daqui a pouquinho que esse mundo aqui não é meu mundo. Não é seu mundo, né? Eu vou estar cumprimentando todo mundo que está chegando. Estou tentando aqui ver quem tem. Vamos lá. Pode se apresentar o pessoal. Quem é a Juliana? Eu sou Juliana, sou formada em fisioterapia há mais de quase 20 anos, me formei em 2002, né? Me formei em Piracicaba, na Universidade Metodista de Piracicaba. E logo em seguida fui morar fora do Brasil, fui morar na Holanda. Meu marido já estava lá, que ele estudava lá e depois ele começou a fazer um curso lá. E aí eu fui morar lá. E fiquei morando lá por 6 anos. E aí, bastante tempo. Aprendi holandês. Aí fiz uma especialização lá, né, em reabilitação e treinamento. E depois voltei. Aí morei um tempo em Campo Grande, um tempo em São Paulo, capital. E agora eu tô aqui em Cuiabá, né? E desde que o meu filho mais velho nasceu, há 10 anos, 11 anos atrás, quase, eu fui tentar encontrar um caminho de continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, exercendo a função de maternidade, né? Porque eu sempre quis muito ser mãe, então eu achava que eu precisava aproveitar que eu tenho uma profissão autônoma e conseguir exercer as duas funções, né? E aí eu comecei a fazer os atendimentos domiciliares, ainda em São Paulo, na capital. E aí é assim, não tem como, porque o idoso, o atendimento domiciliar, a gente acaba, de uma certa maneira, sendo chamado por idosos, né? E aí que assim, eu sempre fui uma fisioterapeuta que gostava de tudo, todas as áreas. Não tinha alguma área que eu falasse assim, nossa, não, essa área eu não quero, né? Porque a fisioterapeuta é um leque muito grande de possibilidades, né? Mas a geriatria sempre foi um carinho, sabe? Era uma coisa que eu sempre tive um carinho imenso, desde a época da faculdade. Porque eu não sei se você sabe, mas em Piracicaba existe a primeira cidade geriátrica do Brasil. E é uma cidadezinha, é como se fosse... Cidade amiga, né? É o que a gente chama na gerontologia de cidade amiga. Ela é apropriada para a terceira idade. Isso, exatamente. Isso é um sonho. Não, é maravilhoso. Eu não sei se mudou o nome nesses 20 anos, mas na época chamava Lar dos Velhinhos. E ele atendia tanto o pessoal carente, com os pavilhões do SUS mesmo, né? E atendia as pessoas que estavam ali, que não tinham condições de viver em outro lugar. Mas ali também tinham as casinhas, então você poderia comprar uma casinha ali para morar ali durante a velhice. Nessa casinha você tinha tudo, cozinha, quarto, você podia receber visita. E o trabalho da fisioterapia dessa cidade era exercido pelos estudantes da Universidade de Fisioterapia, minha.
Tá certo. E a gente, então assim, a gente tinha um carinho, era o estágio mais lindo de fazer, o estágio mais assim agradável, a gente ia lá, então tinham pacientes que a gente pegava um amor, porque assim, cada um que passava ali conhecia aquele paciente, né? Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela só falava dodô. Ela falava só Dodô. dodô. Ela conversava com você tudo em dodô. Ela tinha tido ela tinha tido um AVC e tinha atingido uma área da fala que ela achava que ela estava te contando uma história, mas ela só falava dodô. Sim, porque no cérebro dela ela estava contando, então ela não estava conseguindo Contando. verbalizar. E era o máximo, porque ela batia muito papo enquanto você fazia a fisioterapia com ela, e ela achava, e a gente ficava só no, nossa, é verdade, certeza, a gente conversava com ela, né? Era uma troca. E ela era uma, assim, daquelas bem senhorinhas, cabelinho branco, que a gente se apaixona ainda mais, né? Você não conhecia. Ai, nossa, quando eu chego numa casa e tem aquele cabelinho branco, eu falo, ai, meu Deus, não aguento. É muita fofura. E aí a gente fica encantado, né? Então a físio, assim, a geriatria já entrou nessa fase, aí depois com o trabalho domiciliar, ela ampliou ainda mais, né? Porque aí acaba que é assim mesmo, né? Ah, quem que precisa, quem que não pode sair de casa? Muitas vezes acaba sendo o idoso, né? E aí eu fui atendendo cada vez mais, e agora com a pandemia mesmo, foi que a geriatria é 90% dos meus pacientes. Bom, Virou 90%. como é que você conheceu a família da Laine? Você faz a fisioterapia com a mãe dela. Como é que apareceu isso? Isso. Se eu Então, eu posso conheço a perguntar, Aline, ela está aí também, né? claro. Eu conheço a Aline, que é a irmã dela. Os nossos maridos já se conheciam. E aí, eu, Sim. conversando um dia num churrasco na casa da Aline, eu comentei que eu era fisioterapeuta, que eu fazia atendimento. E aí ela comentou, ela falou, olha, minha mãe tem muita debilidade, muita dificuldade para andar. Ela já usa andador, usa bengala, tem 2 artroses muito severas nos joelhos, né? Acho que eu vou. Você não quer começar? E aí foi isso, né? Então, e aí depois da Alaina vai indicando, e aí o negócio vai crescendo. Propaganda boca a boca é o mais importante. Porque É, você pode é. não ter uma quantidade, mas você tem uma qualidade. Né? Porque Uhum, você uhum. vê anúncios em revistas, isso, não sei o quê, eu sempre desconfio muito, porque acaba a pessoa não atuando, e sim uma equipe dessa pessoa que Uhum. acaba fazendo. É. E aí, como eu disse, eu tive essa experiência em casa. Inclusive, eu tive alguns problemas também que acabei, a Rosana, fazendo algumas coisas comigo em termos de acupuntura, né? Os pés, a fascite plantar, eu acho que esse é o termo. Uhum. Se Isso, estiver errado. facete plantar. Isso É isso mesmo, né? mesmo. Eu tive 2 vezes. E eu curei com fisioterapia, com É. acupuntura, quer dizer, foi durante um período em que andar era difícil. É muito chato mesmo. Muito chato, uma dor tremenda, né? Mas vamos ver aqui quem é que está aqui para eu estar cumprimentando. A Di Gomes, eu já tinha falado o nome dela, a própria Elaine, né, dando boa noite. Ver aqui. A Rebeca, eu já tinha cumprimentado, certo? Estou rodando aqui para não perder. Já perdi. Aqui. É difícil, né? Laura Sentinela. Ai, minha sobrinha. Débora Perchis. Minha prima, médica pediatra, alergista. Está cumprimentando você. Larpontoy. Ah, eu acho que essa é a Juliana, eu acho, que fez um curso de geriatria comigo também, de cuidados paliativos, que trabalha com adaptação de casas para idosos. A Júlia. Fábio Almeida está aqui também. Kátia Teles. Boa noite para todos vocês. Camila Lopes. Diego.
Cárceres. Acho que é isso. Ah, me desculpa se eu falar errado alguma coisa, né? É. Cuidando da Binha. Gostei do nome, Cuidando da Binha. Deve ser isso. Estou cumprimentando Edna Lima, Fernando Sampaio. Esse é meu marido. Opa! Já marcou território. Esse é meu marido. É. Tá certo. Brincadeira, tá? Sabe É que eu sou assim. claro, imagina. Até para quebrar um pouquinho. Depois eu cumprimento os demais que estão chegando, Arlene Silva, a Bruna, deixa eu ver, Fã Clube Cristiano 62. Nossa, Fã Clube. O negócio Você aqui tá viu? ficando bom, hein? Oxente. Lia Lourdes. Gente, é muita gente aqui cuidando da Binha, já tinha lido. Verena Zaniboni. Tem muita gente. Depois a gente volta, senão a gente vai perder o fio da meada, certo? Deixa eu voltar aqui para baixo. Escreve muito. Quem é que escreve muito? Que a Laine está dizendo. Meu marido. Meu É? marido. Ele trabalha com o quê? Ele é engenheiro agrônomo, mas ele é um escritor frustrado. Tá certo, tudo bem. Bem, na nossa live Não, hoje... é que ele tem um blog, ele tem uma página aqui no Instagram que ele escreve e a Laine gosta muito, ela é fã dele, aí ela lê os textos dele. Depois divulga pra gente. Você tem meu zap e eu ajudo a divulgar. Eu acho que é legal isso. Conhecimento agrega. Eu acho que... Bem, eu, com a minha idade, eu estou estudando. Fazendo outra pós-graduação, estudando gerontologia. Olha lá, olha que legal. Quer dizer, então, quando é lançada a matéria, tem aquele kkk tal assim de apostila para ler, né? Aprendendo o assunto, eu paro aqui e falo assim, onde eu amarrei meu cu? Mas eu acho que é muito bom, né? Ainda mais eu acho assim, eu acho que depois que os filhos crescem ainda, que eu acho que quando a gente tem filho pequeno, a gente tá numa louca. Não cresceu ainda? Que idade que ele tem? 14. Mas já não é mais bebê, né? Bebê que é duro, né? Ai, dizem que não, né? A fase do videogame vai ficando cada vez pior, né? Abafa, né? Rosângela Pereira entrou também. O que acontece? A gente vai falar sobre os traumas, sobre os vários tipos de doenças que acometem os idosos, tipos de tratamento de fisioterapia, fraturas, pós-cirúrgicos e etc. Então, eu queria ver contigo com relação às fraturas, começando pelo mais difícil, que é muito comum na terceira idade, que é o perigo das quedas, praticamente. Porque é num piscar de olhos. Eu gosto muito de dar exemplo do que eu vivi, porque a Alain está falando para falar sobre sua experiência na Holanda. Fica anotado para depois a gente fala. Isso. Tá? Vamos para as quedas primeiro, depois a gente fala da Holanda. É num piscar de olhos. Minha mãe, quando eu colocava para o banho e já preparava tudo, aquecia a água, toalha, roupa, pereré, 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 eu abaixava para pegar alguma coisa, minha mãe já tinha ido. E tinha que segurar um reflexo. Ela caiu às 4 horas da manhã porque ela esqueceu, minha mãe tinha Alzheimer, né? Ela esqueceu que estava usando uma fralda e resolveu levantar para ir urinar. Fazer xixi mais bonito para a mulher, né? Fazer xixi. Então, ela esqueceu. E aí ela caiu e fraturou o direito. Esmigalhou esse ossinho aqui. Ela fez muita fisioterapia.
ela fez muita aplicação de raio laser para ajudar na cicatrização. O raio-x dela é uma coisa assim, que parece um tubarão pegando um peixinho, né? De tanta peça que tinha aqui. E minha mãe voltou a pentear o cabelo. Lógico, ela não conseguia, no início, levantar nem a colher ou um copo. Era tudo com muita ajuda, mas uma mulher muito forte. E ela conseguiu voltar a passar o pente de um jeito, não completamente 100%, mas de um jeito que ela inclinava a cabeça, dava um jeito, e levar a comida e pegar o copo com as duas mãos e fazer. Foi um tratamento que eu acompanhei, que eu observei, nossa, uma simples queda, não de altura, foi de altura, né? A gente chama, queda da própria altura, porque ela levantou de uma cama e caiu e bateu, e esmigalhou. E a recuperação é complicada. Imagina de uma pessoa que quebra um fêmur ou o próprio quadril. Eu gostaria de você estar falando sobre os perigos dessa queda, a cirurgia em si, se as pessoas têm oportunidade de voltar a andar ou não, quanto tempo. A gente sabe que tudo isso é heterogêneo, cada caso é um caso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o meu trabalho hoje em dia é de conscientizar as pessoas de que a gente precisa prevenir a queda, né? Sim. Porque o agravante da queda, ele pode ser inúmeros, né? Então a gente pode estar falando realmente de idosos que caem, eles diminuem muito, e ainda mais depois de uma fratura, que caem e fraturam, por exemplo, o fêmur, eles diminuem muito o tempo de vida, né? E muitos podem até vir a falecer por causa dessa queda, né? Porque daí a gente entra com questão de trombose, a gente entra com pós-operatório, por exemplo, de quadril, que pode dar deu uma travada, não sei se vocês vão me ouvir. A Alaine está botando que dona Oriana Paz de Barros morreu hoje por causa de um tombo em casa. É que deu uma travada, então, aproveitei para ver. Tá, voltei, tá tudo bem? Tá? É isso aí. Então é isso, assim, então a gente tem que trabalhar primeiro na prevenção. Eu acho que isso e aí, como que a gente previne? Porque o que acontece? Por que o idoso cai, né? Ele cai porque ele tem normalmente a gente fala do envelhecimento normal, né? Que é esse envelhecimento que a gente vai perdendo algumas capacidades vitais, então a gente tem uma perda de massa muscular muito grande, a gente tem uma perda de massa óssea, aí a gente tem alterações na questão vestibular, então por isso que muito idoso tem tontura, vai levantar de uma cadeira, primeiro eu fiquei tonto, né? Vai levantar da cama, primeiro eu preciso sentar, para depois eu levantar. Então isso tudo tem a ver com o envelhecimento. E aí a gente tem o agravante, que são as comorbidades, né? Então a pressão alta, pressão alta, diabetes, que isso agrava ainda mais o envelhecimento. E aí o que junta com isso? A pessoa que tem essas comorbidades, ela tem que tomar o quê? Ela tem que tomar medicamentos. E esses medicamentos, eles acabam interagindo entre si e piorando ainda mais a questão da tontura, a questão da perda de massa muscular, massa óssea. Existem algumas coisas que a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai ter como segurar. Mas existe um trabalho que pode ser feito para ajudar, que é o quê? Um trabalho de fortalecimento muscular. Porque essa massa magra que é perdida com o envelhecimento, ela é, graças a Deus, recuperável até o fim das nossas vidas. A gente pode morrer fazendo fortalecimento muscular, que o nosso músculo vai vir a fortalecer. Diferente, por exemplo, de uma perda de cartilagem, que a gente não recupera mais. Esse é um problema mais da terceira idade, a cartilagem. Agora, o idoso, ele quebra o osso, por isso que ele cai quando é o fêmur, ou ele cai e quebra o osso? Acontece as duas coisas. Acontecem as duas coisas. Tem idoso que quebra porque tem uma fraqueza, uma osteoporose muito severa, então quebra e aí cai. E tem idoso que o tombo é muito grande e como existe uma fragilidade óssea, o osso quebra com facilidade, né? Então eu já ouvi casos assim, segundo os ortopedistas dizem que eles conseguem identificar
pelo tipo de fratura. Quando caiu ou quando quebrou, né? Caiu e quebrou, ou quebrou e caiu. E aí você me perguntou de recuperação, né? Qual que é. Então, assim, é bem difícil de falar. Eu já tive umas 4 experiências de queda de fêmur, assim, que todas voltaram a andar. Todas voltaram a andar. As 2 últimas que eu atendi, que foi de fêmur, elas andam até hoje ainda com o andador. Por quê? Porque são pessoas que têm muita tontura, muita fragilidade. E depois do tombo, um medo gigantesco de cair de novo. Um medo. Meu Deus, você lembrou uma coisa importante. Minha mãe tinha um pavor de cair de novo. Ela gritava quando a gente pegava para colocá-la e mudar de ambiente, de uma cama para uma cadeira ou vice-versa. Ela fazia assim, era um medo de passar por tudo aquilo de novo. Então, assim, isso tudo influencia na recuperação do idoso, né? Então, eu lembro que eu atendi uma pessoa em São Paulo, que ela, olha, pensa bem, ela ficava em casa com a filha, morava ela e a filha nunca tinha casado, sempre cuidou da mãe, porque a mãe sempre foi muito, muito frágil, né? Sempre sofreu muitas cirurgias e tal. Ela fazia fisioterapia comigo e andava com uma bengalinha. A gente descia no prédio, até a academia do prédio, e ela fazia esteira antes de cair. Andava na esteira bem devagarzinho, mas ela adorava fazer esteira. Então a gente andava bem devagarzinho na esteira. Ela tinha 87, 88 anos na época. E aí a filha chegou um dia e falou: mamãe, eu vou sair, eu vou na médica, depois eu vou passar no supermercado. A senhora fica bem nessa cadeira aqui, quietinha, porque a cuidadora, a empregada, eu nem lembro se era a cuidadora ou se era a empregada, vai embora, então a senhora vai ficar aqui, tipo, 3 horas sozinha. A senhora tá de fralda, a senhora faz... Tava de fralda não, tava de essas calcinhas, né, que são meio fralda. A senhora precisa muito fazer xixi, a senhora faça aí, não levante, liga a televisão e fica quieta. Pois ela levantou, e ela caiu, e ela quebrou o fêmur. E ela ficou 2 horas no chão. 2 horas no chão, com o fêmur quebrado, esperando essa filha voltar. E assim, é um trauma. Então, por isso que esse medo, ele é, assim, eu lembro que ela falou assim, Júlia, agora minha mamãe, eu lembro, ela falava assim, mamãe não vai voltar. E eu morava encostada na USP, na Universidade de São Paulo, e ela ficou ali, porque ela era ex-funcionária da USP, então ela ficou internada ali no hospital universitário. E a filha vinha, me dava notícia e falava, não sei se a mamãe vai se recuperar, não sei. E no final das contas, depois de alguns meses, a gente tinha voltado para a esteira. Por incrível que pareça, sabe? Então, assim, é muito difícil a gente falar quanto tempo, quanto vai. O último caso foi aqui em Cuiabá mesmo, foi o ano retrasado. Ano retrasado? Não, acho que foi o ano passado. A gente ficou perdida, né, com essa pandemia de ano, não sabemos nem que ano nós estamos, né? Nós estamos em 21, mas 1 ano e 5 meses então, acho que foi pandemia. Eu acho que foi em julho, mais ou menos, que eu comecei a atender ela. Ela tinha acabado de voltar do hospital, de uma queda. E aí a pessoa, ela não quer nem mexer a perna. Ela sabe, ela tá com uma placa na perna. Essa paciente quebrou e não pôs prótese. Essa de São Paulo pôs prótese mesmo, uma prótese, uma cabeça de fêmur. Essa outra não, ela colocou só uma placa porque foi na lateral do fêmur. Ela não queria mexer a perna, né? E aí a gente tem que ter um trabalho psicológico ali e um trabalho de confiança imenso, né? De você passar para o paciente que ele pode, mais do que ele pensa, e que o nosso trabalho precisa acontecer. Mas é uma troca... Correr até que ela mexa com a profissional, com você, ou com a fisioterapeuta, e não queira mexer com o familiar. Isso. Eu tenho paciente hoje em dia que não caminha, só caminha comigo. Não vai até na sala.
eu vou 2 vezes por semana, pelo menos para ela andar do quarto até na sala e voltar de andar. Ela anda de andador. E a filha Pode fala, fazer mamãe... 5 dias. Então... E aí a filha fala, não, eu tenho que pagar você para vir aqui. E assim, às vezes você fala, gente, é um trabalho pequeno que a gente faz, né? Quando é, nesse caso, um idoso muito frágil, a gente tem um trabalho ali que é como se fosse assim, é mais ou menos os mesmos exercícios, né? A gente trabalha assim, mais intenso, vai aumentando a carga, né? Eu trabalho muito com exercício de equilíbrio, né? Quando o idoso ainda não caiu e ainda dá, né? Porque depois também, tá? Mas é mais difícil. Que é isso, nós estamos falando de alguém que está preso num andador ali e morre de medo. O andador não é um objeto tão seguro assim, na minha opinião. É. Não, mas ele é mais seguro que uma bengala. Sim, mas ele limita um pouco. Minha mãe não se adaptou ao andador. Ele Ele limita é, limi... muito. ele é limitante mesmo. É uma... Mas eu falo assim, que diante de, por exemplo, essa paciente que quebrou o fêmur em julho, né? Ela ainda está no andador. Ela anda sem o andador. Quando eu vou lá, ela anda sem o andador. Eu ando do lado dela, a gente vai, a gente volta. Né? Mas ela faz tudo com o andador o resto. Porque ela fala assim, eu tenho medo, eu não quero cair de novo, né? E eu não consigo virar para ela e falar, não, ande sem. Porque, não, ela caiu. Ela caiu esses dias porque ela foi colocar água. Ela caiu, foi colocar água pro gato no quintal. E o marido estava dormindo no ar-condicionado, porque aqui em Cuiabá a gente não vive sem. E o ar-condicionado abafa todo e qualquer som, né? Era 3 horas da tarde, ela foi colocar uma água pro gato. Essa água respingou no chão. Ela deu um passo para trás e ela caiu no quintal. Ficou 1 hora no chão, não quebrou nada. Ficou 1 hora no chão sendo picada por formigas, se agarrando num galho de uma planta, tentando ficar em pé de novo. Aí eu vou falar para ela andar sem andador. Você entendeu? Como tem caso e caso, você vai falar, não, você anda com andador. Principalmente se sair de casa. Eu tenho que andar nesse corredor aqui, tem parede dos dois lados. Vamos pôr uma barra aqui. Vamos andando na barra, né? Nossa, coisa boa. Tem um comentário aqui, diz que a Verena Zaniboni, ela confirma aqui que isso é verdade. Teve uma paciente assim que o medo dela atrasava os ganhos da fisioterapia. Ela tinha potencial, mas o trauma não deixava. Acredito que ela seja fisioterapeuta também, conhecida sua. Lia Lourdes Cruz, boa noite. Depois da queda ou a fratura, aumenta o medo do idoso e do familiar. Eu tinha pavor que ela caísse. A Laine está falando assim, então eu recupero massa magra. E graças a Deus, uma afirmativa que ela está dando. Como é que a gente recupera massa magra? Curiosidade. Exercício de fortalecimento muscular. Tipo assim, eu não gosto de fazer exercício de... Aí a gente tá falando é o remédio para isso é isso, não existe um comprimido, né? Não existe mágica. O remédio é exercício. Então o que eu falo para os meus pacientes é assim: eu tô aqui 2 vezes por semana, a gente vai fazer exercício e esse aqui faz parte do seu tratamento. Do mesmo jeito que você toma um remédio para pressão, do mesmo jeito que você toma um remédio para diabetes. E assim, fazendo o exercício, talvez você vai precisar até nem tomar mais esses remédios, né? Entendi. Então, tem que encarar como uma maneira da gente tomar um remédio a menos, né? E evitar um transtorno como esse, que é uma queda na vida de um idoso, né? Na vida de um familiar, entendeu? Então, e perde, olha, perdeu massa, perdeu equilíbrio, é tombo na certa. Esse e equilíbrio... teve várias pessoas de meu conhecimento que acabaram caindo e fraturando, né? A Elza diz assim, ainda bem que sempre tem um anjo da guarda junto com o nosso
medicamentosas. É. Isso é legal, Sim. isso é verdade. Sim. Então, basicamente, é atuar na prevenção. Tirar tapete, botar barra de segurança, ter sempre alguém Levantou. próximo. Eu sei que eu tenho tontura quando eu levanto. Qual que é a minha Senta, indicação? Então, você senta primeiro, né? Tô bem para levantar, tô bem para levantar. Ah, não, Ju, mas eu tenho tontura na hora que eu fico em pé. Então, eu fico em pé primeiro e depois eu continuo minha caminhada, né? Ah, exercícios que você pode fazer são exercícios simples, gente. Ficar numa perna só. Fica lá, conta até 30, muda a perna. Ai, tá fácil, fecha o olho. Ai, que difícil, abre o olho. Ai, ficou fácil, joga uma bolinha na parede, joga uma bolinha com o neto, numa perna só. Brinca com o neto, ó, vamos ficar numa perna só, vou jogar a bola pra você, né? Anda na linha do... Eu ando muito na linha dos azulejos das casas com meus pacientes. Vai andando na linha, volta andando na linha. Aí eu já faço um trabalho de cognitivo, que parece bobo, mas a hora que você fala assim pra ele, você vai andar na linha e vai me falar nome de bicho. Ou eu ando ou eu falo o nome do bicho. Ou eu só falo cachorro, 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 cachorro. É muito louco. E assim, ou eu peço para falar nome de carro. Só lembra carro antigo. Só lembra carro que nem existe mais. Busca Kombi, Brasília. Chevette, Brasília. Tá melhorando. Nessas aí. Não lembro de mais nenhum, não. Então, e é muito interessante, porque aí eu faço todo esse trabalho. Eu já trabalho um pouco do cognitivo, da memória, eu explico. Às vezes tem paciente assim. Eu tenho um grupo aqui em Cuiabá, são 3 irmãs e o marido de uma delas. Eles moram numa chácara, todo mundo mora junto nessa chácara, cada um tem sua casa. É uma comunidade, assim, muito legal. E aí a gente faz esses exercícios no quarteto. E a gente faz numa área grande, que uma delas tem lá aberta, né, agora na pandemia, e a gente faz no quarteto. Então, vai passando a bola, vai pulando cone, e vai falando o nome de sobrinho, e aí tem uma lá que ela fala, ah, eu não gosto dessa brincadeira. Daí eu falo pra ela, mas parece bobo, parece coisa de criança, né? Mas é tão importante porque a gente está trabalhando muitas áreas do cérebro ao mesmo tempo. A gente está trabalhando o equilíbrio, a gente está trabalhando a coordenação motora, a gente está trabalhando a fala, está trabalhando a memória. Então, assim, é um trabalho riquíssimo que a gente pode fazer e que vai auxiliar em muitos aspectos, né, na vida do idoso. Então, E é quando a bem pessoa interessante. é limitada a uma cama, a uma cadeira, né? Arrumando uma posição aqui. O que pode ser feito em termos de fisioterapia uma pessoa que já está numa fase mais avançada de uma doença, ou está numa cirurgia e não pode sair daquela cama? Vamos pensar numa pessoa demenciada, como é. A gente sabe, chega um momento que você tem que fazer a fisioterapia. Ai, deu uma travada aqui para mim. Né? Congelou aqui ou não? Eu voltei, eu estou travada também. Não, tá tranquila, eu estou ouvindo você. Você ouviu a minha... Então tá bom. Eu ouvi que você falou, eu ouvi mais ou menos, cortado. Você está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo. A Rebeca está falando aqui, morria de medo que minha mãe caísse, pois ela tem mais de 50% de perda óssea no fêmur, que a vê dançando e se exercitando não acredita, né, Juana? Não acredito, é mesmo. Ela dança, nossa senhora, tem 50%? Meu Deus! Okay, mas mulher tem muito, né? Mulher tem muita perda de massa óssea por causa dos hormônios. Tem mais que os homens. Depois da menopausa a menopausa é complicado. Joaquim, a mãe dele está nessa fase acamada. Ela já teve uma fratura, fez uma cirurgia. Então, a minha pergunta é justamente essa, voltando, porque deu uma travadinha e ele está no ar. É quando a pessoa está acamada, está nessa fase mais... você faz uma fisioterapia passiva, mas o que pode ser feito
com as mãos, que atrofiam, os pés, exercício respiratório, acredito eu, e o resto é contigo, senão quem dá a live aqui sou eu. Não, na verdade, quando o idoso está acamado, a gente tem vários tipos de possibilidades, né? Então, a gente tem aquele idoso que está acamado, mas ele ainda mexe, obedece comandos, né? Se eu falar para ele, vamos levantar a perna, vamos dobrar o joelho, vamos levantar o bumbum, ele ainda faz. Então, aí eu tenho uma infinidade de exercícios que eu posso fazer, né? Eu trabalho muito com elástico, com tornozeleirinha leve, com cabo de guarda-chuva, cabo de vassoura. Então, aí a gente vai trabalhar a mobilidade. Por quê? Um idoso acamado móvel, a grande chance é dele ter muito menos dores corporais, né? Porque ele tem ali aquele músculo, está trabalhando, está mudando de posição, está mexendo. E a gente facilita quem cuida, né? Que é um idoso que ajuda. Vamos lá, seu João, levanta o bumbum aí para colocar a fralda, né? Levanta né? Então essa mobilidade a gente tem que tentar sempre estar mantendo ela o mais, assim, melhor possível. Aquele idoso que já está acamado, que já não responde a estímulos, que não, né? Aí a gente vai trabalhar numa fisioterapia mesmo mais passiva, que é eu vou dobrar o seu joelho, eu vou mexer naquele pé, eu vou abrir aquela mão que está fechada por exemplo, por um AVC, né? Então, que já está com uma atrofia, né, mesmo. Então, eu vou mobilizar. Por quê? Porque, assim, se eu não fizer nada, a tendência é a pessoa virar um caramujinho. E aí, você limpar uma pessoa toda atrofiada, você mexer numa pessoa toda atrofiada, é muito mais difícil. Fora que, assim, na hora em que você mexe nela, que você trabalha uma massagem, que você cuida, a grande tendência é que também ela relaxe, que ela tenha uma noite melhor de sono, que ela passe um dia, né, assim como a gente também, né? Então, assim, aí a gente está falando sobre qualidade de vida, né? A gente não está falando mais em ganhos, não são ganhos que a gente tem, mas é, assim, manter o mais próximo, assim, do ótimo, a qualidade de vida daquela pessoa, né? E a fisioterapia, ela tem esse poder, né? Porque eu acho que, assim, tem muitos profissionais da saúde que podem trabalhar com uma pessoa como essa, né? Por exemplo, um cuidador ou uma enfermeira, né? Que estão muito mais ligados nessa parte de limpar. Apesar de que eu conheço cuidadores maravilhosos assim, que terminam um banho com uma linda massagem no pé, né? Uma pessoa acamada, assim. A gente tem, assim, pessoas também mas tem alguns que não, que vão ali para cumprir, ainda mais enfermeiro contratado, às vezes vai só para dar o banho, ir embora e tal. E a fisioterapia, né, ela tem esse cuidado mesmo, assim, de trazer conforto, trazer uma conversa, né? Eu acho que um contato, assim, o que eu percebo nos meus pacientes é que, assim, quando a gente chega, existe uma alegria, assim, de tipo, nossa, que chegou alguém para conversar comigo, né? Então, você, além de fazer os exercícios, porque hoje em dia as pessoas estão muito no celular, né? Então, os filhos estão nos celulares, muitos estão trabalhando em casa no home office, então as pessoas assim, conversam muito pouco, e eles ainda são de uma geração que adora conversar, né? Que quer contar a história. Tem pacientes que eu vou na casa, conta toda vez a mesma história, eu já sei, decoro a história de quando ela caiu, de quando não sei o que lá. Mas não tem problema, eu vou ali, eu escuto de novo, faço cara de que nunca ouvi na vida aquela história, nossa, jura? E eles adoram, sabe? Então, isso você está melhorando tudo naquele idoso ali, né? Na qualidade de vida dele, né? Então, esse é o trabalho, assim. Com o acamado, vai depender da resposta que ele me der, que ele está me dando, né? Mas sempre é possível fazer alguma coisa. Eu não esqueci de Holanda. Você não esqueceu da Holanda? Não. A Holanda foi uma experiência maravilhosa na minha vida, não posso negar, não. E acho que, assim, mais para a fisioterapia também me trouxe uma perspectiva muito diferente do que é dado aqui na universidade, aqui no Brasil, né? A fisio, pelo menos há 20 anos atrás.
Fiquei 6 anos lá. 6 anos. Eu era recém-formada, eu tinha 22 anos. O meu marido já estava lá há 2 anos e meio e eu estava aqui. A gente tinha ficado namorando 2 anos com ele aqui no Brasil, aí ele foi para fazer um curso e foi ficando. De um curso virou um estágio, do estágio virou um trabalho, isso na França. Da França arranjou um trabalho para a Holanda. E aí eu me formei e fui morar lá, né? E aí foi uma luta, né? Não deixa de ser uma luta porque eu acho que eu era assim, uma das poucas brasileiras que tinha chegado na Holanda, querendo trabalhar lá, fisioterapeuta, né? Então eles me enrolaram 1 ano e meio para dar uma resposta se eu poderia trabalhar ou não. E aí depois de 1 ano e meio eles me falaram que eu podia, que eu tinha que procurar uma universidade para ver o que essa universidade me proporia como possibilidade. E eu fui nas 4 principais universidades da Holanda, né, em Amsterdã, Rotterdam, Utrecht, e 3 universidades. E cada uma me deu uma resposta. Então, assim, Rotterdam falou, não, você vai ter que fazer todos os 4 anos de novo. A gente não vai dar um diploma para você. Não, isso é mentira. Verdade. Amsterdã falou assim, você vai ter que fazer uma prova de 1 dia em holandês. Em holandês. Em holandês. Você já estava legal em holandês, 1 ano e meio já falava. Olha, eu já falava, porque a Holanda, incrivelmente, ela tinha também, tudo isso foi há 20 anos, tá? Eu não sei como tá hoje. Mas ela tinha um programa de acolhimento de quem chegasse, fosse legalizado lá, porque meu marido, ele é cidadão italiano. Então ele tinha passaporte, tinha visto para morar lá. E eu casada também. Então eu casada também tinha, né, esses direitos. A gente ganhava 600 horas de holandês, do governo holandês. Era bastante, assim. 600 horas. Eu entrava na escola às 9 da manhã e saía às 3 da tarde. E aí, além disso, depois que eu já estava uns 8 meses na Holanda, eu fui babá de 3 crianças. Eu era louca, gente, eu era muito nova, né? Que a gente não pensa, a gente simplesmente faz. E eu era babá de 3 crianças holandesas que não falavam inglês. Então eu chegava lá, eu tinha que falar meu holandês e elas falavam delas e elas me ensinavam e assim. Então em 11 meses de Holanda, eu fiz uma prova, tipo um TOEFL, que é de inglês que a gente faz, de escrever, de falar, né? Eu fiz essa prova e passei. Tirei lá um diploma que chama Holandês como Segunda Língua. Vou falar para você em holandês, ó. Nederlands as tweede taal. Tá bom, tudo bem, eu também. Parece nada com nada, né? E aí eu sei que eu falei, olha, eu tô falando, passei na prova, mas tipo, né, uma prova de 1 dia para determinar se você tem capacidade ou não de trabalhar na área. Eu fiquei fui para Utrecht. Aí quando eu cheguei em Utrecht, o cara falou assim, não, olha, vou fazer o seguinte, vou te propor que você faça 6 meses de estágio com o pessoal que está se formando, que está fazendo estágio. Nesses 6 meses nós vamos avaliar. Se a gente achar que você tem algum déficit, que você está precisando melhorar em alguma área, a gente te propõe uma disciplina e você cursa essa disciplina. Tá. Vai ser ótimo, porque daí eu vou me ambientar, vou ver como é que eles trabalham, ainda como uma estudante, sem responsabilidade, né, de ser uma profissional, mas ainda como uma estudante, com um orientador, né? E fiz esse estágio. E aí eu vi que, assim, eu passei, nos 6 meses eles me deram um diploma, eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta lá, e foi maravilhoso esses 6 meses, né? Porque daí eu vi que a gente aqui no Brasil, a gente tem um déficit muito grande. Tudo eu falo tinha, porque eu não sei como é que tá agora. Sim. Nessa parte de treinamento, né? De como é que eu treino uma pessoa para ela não cair, como é que eu trabalho com fortalecimento, como é que eu trabalho com equilíbrio. E eles lá têm muito, porque eles quase não usam eletroterapia. Não? Eu nunca liguei, em todas as clínicas que eu trabalhei lá, eu nunca liguei um ultrassom, um ondas curtas, um TENS. Eu nem sei mexer com isso mais. Porque eu aprendi.
Olha, aí quando eu tirei esse diploma, eu fui trabalhar tipo numa agência. Uma agência de fisioterapia. Era assim, clínica tal, o fisioterapeuta entrou em licença maternidade. Você precisa ir lá trabalhar por 4 meses. Você quer a vaga? Eu falava, quero. Você vai trabalhar de segunda, quarta e sexta lá. Aí aparecia outra vaga. Clínica tal, a mulher vai tirar férias de 2 semanas. Você tem que trabalhar de terça e quinta de manhã. Você quer a vaga? Quero. Então, no primeiro ano de trabalho, depois de 3 morando na Holanda, eu atendi em milhões de clínicas. Porque cada um que aparecia... Olha só, eu morava lá, tinha que pegar experiência, não tinha filho, e lá tudo pertinho. Eu pegava um trem, você chegava numa cidade, pegava outro. Eu trabalhei em muitas clínicas. Eu nunca liguei um aparelho de eletroterapia. Era só exercício, alongamento, terapia manual. Era só isso. Falei, gente, eu preciso aprender isso, porque era um déficit, porque aqui o fisioterapeuta sai muito eletro. Tanto que se você conversar com qualquer pessoa que já fez fisioterapia, a grande maioria vai falar assim, eu vou lá na clínica e eu recebo 5 aparelhos, faço 5 aparelhos e vou para minha casa. Verdade. A grande maioria é isso. O fisioterapeuta às vezes não põe a mão na pessoa. E lá é totalmente diferente. Aí eu falei, não, eu preciso aprender esse negócio. Aí foi quando eu fiz uma especialização lá de 2 anos, né? Que era isso, uma especialização em reeducação, chamava Physical Rehabilitation Training. Então é treinamento em reabilitação física. E foi feito em holandês, então assim, foi um super desafio também, né? Fazer esse curso em holandês. E aí eu voltei com esse outro olhar para trabalho, para fisioterapia. Então foi muito, muito bom, sabe? Foi muito enriquecedor. Fora a experiência mesmo, né? De morar fora, jovem, sem filho, na Europa, onde a gente viajava muito, assim. Então foi uma experiência muito enriquecedora mesmo, para mim e para o meu marido. Foi muito legal. Peraí que eu tô com um pequeno aqui. Fala, meu filho, o que você quer? O que é isso? Você vai andar? Tá bom, pode ir. Tchau. Ele fica aqui, ó, fazendo um monte de gesto na minha frente, como se eu estivesse entendendo. Eu não estava entendendo nada. Você aprendeu também francês por ali? É muito Não, não perto. aprendi. Holanda, Não, França, Bélgica. não aprendi não. Foi uma Tá bom, pena, né? Mas eu acho que o holandês já consumia muito da gente, né? Porque aprender holandês durante é uma 600 horas. língua, que não, que é de outra raiz, né? A gente tem um português vem germânica, isso. Então, ela muda, assim, para você ter uma noção, se eu falar um advérbio de tempo no começo de uma frase, o meu verbo vai lá para o final. Eu vou dar um exemplo, ó. No Brasil a gente fala, ontem eu comi macarrão. Tá tudo certo. Se eu falar assim, ó, ontem eu macarrão comi, tá errado, mas você entende. Estranho. Mas você entende, né? Você não entendeu o que eu falei? Sim. O holandês é assim. Você fala exatamente isso. Ontem, que eu pus um advérbio de tempo, eu, que é o sujeito, aí eu falo a coisa que eu comi, um macarrão, e o meu verbo vai lá pro final. Eu comi macarrão. Eu macarrão comi. Se eu falar eu comi macarrão, o holandês fica olhando pra minha cara assim, tipo, o que você tá falando? Ele não entende. Ou ele não faz questão de entender. Não consigo até hoje diferenciar. Então, assim, tem muita regrinha assim. Muita regrinha assim, sabe? O verbo anda pra cá, o verbo anda pra lá. Não tem aquilo que o alemão tem, que tem as letras maiúsculas no meio do nada. O alemão tem isso, né? De repente aparece uma letra maiúscula assim no meio da frase. O holandês não tem isso. Mas ele tem essas regras da linguagem deles que é muito diferente da nossa. Então e o som, né? Então o G em holandês é bem assim. E eles têm muito G na linguagem. Então, assim, o holandês já tinha me tomado muito tempo e junto com um pouco de inglês também, então não dava para aprender francês. Não. Até me expressei mal. Na verdade, eu falei holandês, eu
me confundi com a Bélgica, que é mais próxima à França, em vez de falar a parte germânica da situação. Mas corrigido Na Bélgica, um pedaço da Bélgica vai falar um holandês. É um holandês com sotaque. Algumas palavras que a gente não usa, mais ou menos eu que sou paulista e não chega a ser nordestino, porque acho que ainda o nordestino é mais a sonoridade, assim, mas eu acho que é mais ou menos isso. Holandês e belga tem esse Flams que eles falam, e tem o lado da Bélgica que fala francês, né? Ela é meio a meio. Mas ok. Agora a gente está em pandemia, né? Você disse que a sua carga de trabalho com idosos aumentou praticamente 90%. É idosos, não idosos, né? Então, você pretende se manter nessa parte mais como autônoma? Você pretende... o que você quer fazer no seu futuro? Tá. O que você está buscando? Meus filhos, eu tenho um filho de 11 anos e um de 7 anos, né? Eles ainda são pequenos. E eu moro aqui em Cuiabá, como eu disse, há 4 anos, só sou eu e meu marido. Eu não tenho ninguém aqui, né? Mãe, parente do meu lado, nem do lado dele. Então, assim, por enquanto... por enquanto, esse esquema de ir na casa, de fazer o trabalho a domicílio, ele é um esquema que está funcionando bem para mim, né? E esses dias até eu conversando com uma amiga minha que eu atendo, essa que tem o grupo das irmãs, ela é psicóloga, e ela é psicóloga especializada em geriatria, ela trabalha numa clínica aqui geriátrica, né? Como psicóloga. E eu comentei com ela, falei, nossa, tem hora que eu penso que daqui uns 5 anos, que o André já vai estar com uns 12, o Matias com uns 16, né? Eu tenho uma clínica, né? Eu assentar um pouco, porque também cansa esse ir e vir, de dirigir, né? Eu levo maca, então arranca a maca do carro, monta a maca, desmonta, carro cheio de elástico, cheio de... Meu marido fala, nossa, é uma clínica ambulante. Então tem hora que dá uma canseira, né? Mas aí essa minha amiga psicóloga falou assim, Ju, não sei, porque eu acho que na geriatria, você vir na casa é um conforto, né? Para o paciente, é um conforto para a família do paciente, que não é mais um lugar que ele tem que... Menos um lugar que eu tenho que locomover a pessoa, porque às vezes o idoso, no caso da minha mãe usava a cadeira de rodas, da artrose. Então, tirá-la, na época que ela fraturou, levá-la à clínica para fazer a fisioterapia de recuperação. Lá ela usava muito laser, né? Para ajudar na cicatrização, porque ela ficou muito forte. Nossa. Assim, de cruz. Eu espero que abrir isso aqui dela e reconstruir esse osso com arame e placas. Eu até brincava com ela que se eu fosse no banco, o pessoal ia sacar a arma, né? Pensando que ela está armada. E ia apertar tudo aquilo ali, né? Mas isso facilita muito, principalmente a tranquilidade de não ter que fazer essa locomoção, a queda de risco, o atraso, o desconforto de tirar e colocar. E você entrando na casa, você se torna o quê? Um membro da família aos poucos. E essa confiança, esse elo, ele vai acontecendo à medida que vai vendo os resultados com a entrega. E entrou mais uma amiga aqui, a Luciana Novaes. Seja bem-vinda, minha flor. Tudo bem? E fiz aniversário no sábado, essa danadinha. Nem me mandou um pedaço de bolo. Depois eu vou cobrar dela. Sei. E aí, tem a limitação de que você tem um período de transporte, que você está se desgastando num trânsito, e nesse horário você não está atendendo, mas em compensação é mais personalizado.
Porque numa clínica, pelo que eu via, não criticando as clínicas, porque a clínica ela tem um objetivo, né? A maioria é plano de saúde, você tem que atender um número maior de pacientes, então você não fica ali o tempo todo, você tem 3, 4, 5 pessoas que você está se jogando, etc., fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro. E porque uma clínica visa o lucro também. E se você não dá essa produtividade, só se você for a sua própria clínica e você tiver uma visão diferencial. Então é muito por aí. E aí é o que eu falo, assim, eu tenho alguns. Não, e eu tenho alguns privilégios, né, para poder trabalhar assim, porque eu sou casada, o meu marido tem um salário fixo, né? Então a gente tem assim as contas que a gente só consegue se organizar, né? Tem essa vantagem. Tem essa maternidade, tem um monte de coisa. Isso, são privilégios que eu tive, que eu tenho, né? E de poder fazer. Então, assim, eu trabalho, eu consigo exercer o trabalho da maneira que eu gosto de exercer. Que é isso, assim, é 1 hora ali, com 50 minutos com aquela pessoa, com disponibilidade para atender as demandas. Então, tem dia que eu chego lá, eu tô para fazer exercício com aquela pessoa, melhorar a força muscular, mas no dia que eu chego lá, ela fala, eu não tô aguentando de dor nesse ombro. Ai, olha, eu dormi mal. Eu paro tudo. Eu vou lá com a minha mão, eu vou lá. Meu foco muda, né? Então, eu gosto de trabalhar assim. Então, eu tenho o privilégio de conseguir trabalhar assim, porque financeiramente eu tenho outro ganho dentro da minha casa, né? Eu tenho esse privilégio. E, então, assim, eu, enquanto puder exercer a fisioterapia dessa maneira, eu vou exercer dessa maneira. Porque acaba que eu consigo fazer do jeito que eu gosto de fazer, né? E assim, então é isso. Tem semana que eu tenho mais, tem meses, semanas, meses, assim, às vezes fica menos paciente, tem meses que eu tô mais cheia, com mais gente, aí aparece um, aparece outro. E vai aparecendo. Outro dia eu fui fazer uma lista aqui, faz 4 anos que eu tô aqui, né? Fui fazer uma lista, assim, de pessoas que eu tinha atendido. Tipo, em 4 anos eu já atendi mais de 30 pessoas em Cuiabá. Sendo que eu cheguei aqui, eu conhecia a Laine, a irmã da Laine, o marido da Laine, e um outro casal que morava aqui foi embora, né? Então a gente vai nisso, a gente vai no boca a boca, vai fazendo um trabalho bem feito, e aí as pessoas vão passando isso, esse trabalho. Então, enquanto eu puder trabalhar assim, eu vou trabalhar desse jeito. Agora, vamos uma última pergunta, né? E quando ocorre o óbito de um desses idosinhos que você cuidou, como é que você lida com isso? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Esse ano eu perdi 2 pacientes. Um paciente eu perdi de Covid, ele pegou Covid, ele e a esposa, os 2 faleceram. E eu já estava atendendo ele há mais de 4 meses, assim. E era um senhor que eu ia para... A esposa dele era muito debilitada, mesmo assim, com uma demência, já na cama, deitada há anos. E ele estava começando a ficar muito esquecido, começando a, assim, a não andar com muita segurança, e a filha me chamou para atender ele. Eu assim, no dia que eu soube que porque ele morreu bem no Natal, Ano Novo, que eu estava de férias. Eu fiquei muito mal, a gente fica muito mal, porque a gente perde uma pessoa que a gente tem um carinho. A gente imagina, às vezes a gente convive mais, a gente está convivendo naquele momento, mais do que de um próprio filho. Eu tô indo lá 2 vezes por semana, tô ficando 1 hora ali com aquela pessoa, disponível para um ouvido, para um escutar, para uma atenção, que às vezes o filho, na correria, não tem isso, né? O filho passa ali, entrega uma compra, vai, volta, mãe, tudo bom? Né? Aí com a Covid, o que aconteceu com a pandemia? As pessoas ficaram com medo de ir, então muitas vão, só entregam um negocinho, falar tchau de longe, tchau papai, tchau mamãe, e vão embora, né? Então foi muito triste. E uma outra, eu já atendia ela há 2, 3 anos, ela faleceu de uma diverticulite, já tinha 87 anos, também foi agora, no começo desse ano. E também foi assim, foi muito triste, eu fico muito chateada, assim, fico mesmo como se eu estivesse perdendo um parente. E a gente vai trabalhando isso dentro da gente, né?
Eu falo que eu gosto muito de duas fases da vida, que é a infância. Então eu leio muito sobre infância, sobre educação, leio demais, sempre li desde que meus filhos nasceram. E gosto muito da geriatria, né, dos idosos, assim, eu acho que a gente aprende muito com eles. A A geriatria está gente crescendo muito no Brasil. é, Crescendo é, muito. É um campo de trabalho que está sendo aberto com um potencial muito grande. é, Eu sou psicologia, como você já sabe, e eu estou estudando o meu conhecimento. Eu não viso trabalhar nisso, mas a gente nunca sabe. Deu uma é. travada, mas... Agora, uma curiosidade, só porque eu disse que era a última pergunta, e foi, mas agora uma curiosidade, para não dizer que é outra pergunta, é, se está atendendo atualmente ou já atendeu alguém com alguma limitação física, tipo assim, uma cadeirante, ou uma pessoa tetraplégica, ou porque precisam da fisioterapia para não atrofiar essa musculação, correto? Você já teve Sim, essa vivência? já tive, sim, já atendi paciente com esclerose múltipla, né? Esclerose múltipla. Horrível. Que é uma doença que vai, então, e essa doença, ela é muito triste, né? Porque ela é uma doença que ela é progressiva. Então, a gente luta para tentar não progredir tanto, assim, para a gente não ter tantas perdas muito rápido, né? E então, assim, eu lembro que eu já atendi duas pessoas com esclerose múltipla lá na Holanda, na época que eu trabalhava lá. E é isso, a fisioterapia nessa área mesmo, de a pessoa quando ela tem uma paralisia ou quando ela tem uma tetraplegia, né? Às vezes ela tem uma hemiplegia, porque teve um AVC, né? Então eu atendi um paciente aqui em Cuiabá mesmo, um senhor já de idade, então ele já tinha o envelhecimento frágil, que a gente chama de idoso frágil, que é esse idoso que tem muitas comorbidades juntas, né? E ele teve um AVC. Então ele era hemiplégico. Então ele não mexia nem a mão direita e a perna direita ele arrastava. E aí é isso, a gente tenta recuperar o que é possível, né, manter, e o trabalho da fisio é isso, Adequar, tentar isso. adequar. Não dá para fazer até um certo ponto, a gente faz diferente, né? Sem problema. Você tinha me falado que estava com problema na garganta, mas você Eu foi bem tava, até agora. Foi só no finalzinho. Tá certo, tudo bem. Eu já passou de uma hora para a gente não perder a live, né? certo. Vou tentar salvar. Estou aqui te agradecendo mais uma vez. Amei te conhecer. Obrigada, Agradeço obrigada. novamente, Anne, gratidão sempre aos novos amigos, porque nessa época tão difícil em que a morte ela vive do nosso lado praticamente esperando uma falha. A gente vê jovens desafiando a vida nesse sentido, em que baladas, praias e shows são mais importantes que o respeito àqueles que moram com a gente. Que se eu saio, vou festa legal, evento gostoso, e volto para É, casa, a gente não sabe como é que vai voltar. A João está agradecendo pela live, ele estava fazendo massagem na mãezinha dele enquanto estava ouvindo a é, live. Eu agradeço, é uma pessoa que eu gosto muito, ele cuida há 15 anos da mãe dele, que tem que graça. Alzheimer. A Elza está aqui também agradecendo. A nossa amiga aqui, que eu fiz questão de cumprimentar, a Luciana Novaes, ela fala que a gente precisa muito de fisioterapia. Ela é uma das pessoas que precisa sempre desses anjos perto dela, porque ela é uma pessoa muito guerreira, com muita força de vontade. E se você tiver curiosidade de conhecê-la um dia, vai ser um prazer você fazer uma live com ela, porque Ah, com certeza. você vai se impressionar com a pessoa. É mágica, ela é pura mágica. É uma pessoa que eu admiro muito.
né? Eu admiro muito. E deixo você encerrar. Ah, minha querida, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que o que eu falei, não é a minha praia, né? Aqui o Instagram, eu gosto. Tem gente que trocou assim a prática profissional para trabalhar aqui no Instagram, né? E eu gosto de estar eu gosto de estar com os meus pacientes, sabe? Eu só atendo por videoconferência meu pai e minha mãe. 2 vezes por semana eu dou aula para eles de ginástica, que eles estão lá no interior de São Paulo, né? Então eu entro toda terça e quinta, ponho os meninos no futebol e entro aqui para dar aula para eles. E então assim não é muito minha praia, mas eu topei principalmente porque assim para divulgar mesmo a importância da fisioterapia, né? Acho na vida toda, mas assim na geriatria, então conscientizar Preventivo, preventivos. prevenção, porque É. a gente perde com Uhum. a chegada da terceira idade, a gente perde uns 30% para começar de todas as funções do corpo. A nossa pele, ela começa a perder, precisa repor de colágeno, precisa de exercício, precisa de atividade, precisa rever a alimentação, tudo isso. Isso tudo tem que ser, Exatamente. porque tudo isso que hoje eu faço com vocês, eu não sabia assim atrás. Não tinha uma ideia. Eu sabia que tinha uma necessidade de fisioterapia. Eu não imaginava que ela ia precisar de uma fono, de uma nutri, de um exercício mais específico. Tudo isso eu aprendi aqui, nessa tela, conversando com vocês. E eu não tenho como agradecer. Não tenho. Porque se eu souber, hoje eu sei que é pouco ainda, meu Deus, teria feito muita diferença. E por isso que eu estou aqui, para tentar fazer um pouquinho essa diferença com tantos hoje, que a demência ela está vindo com muita força, porque nós comemos mal a vida inteira. Nós nos limitamos até para ligar uma televisão é por controle. Nós estamos confortáveis para ir no mercado da esquina de carro. Não caminhamos, não dormimos bem porque ficamos com a TV dentro do quarto. Mudar tudo isso. Com certeza. Com certeza. São pequenas atitudes. A geração que está vindo atrás da gente tem uma chance muito grande de ter mais doenças se continuar essa história. Limitações sociais na pandemia está acontecendo. Seus filhos brincam na rua como brincavam antes. Não, eles estão dentro de casa. Você está tendo que ser mágica para fazer uma criança com energia de 7 anos. É isso aí. E ansiedade está surgindo, depressão está acontecendo. Pessoas estão com tanto medo de sair. É o meu trabalho falei que aumentou na pandemia por isso, assim, porque quando eu converso com alguém que eu sei que tem um idoso na casa, eu falo, tenta arranjar uma físio, né? Eu me ponho aí lá, a gente conversa, a gente chega num valor possível, a gente faz de tudo, porque assim, esse idoso, ele precisa ter alguma atividade, porque ele ficou muito isolado. Então, assim, tem muitos idosos que iam no Pilates, que iam na hidro, que iam, né, e de repente não faz mais nada. Então, aí a gente começou a ver, o meu próprio pai, eu falei, pai, meu pai tem 75, 72 anos. Tentam passar, pensei aqui na idade. Vou falar menos para ele não ficar bravo, né? 70 e alguma coisa. 79. E aí, quando eu fui visitar eles, na primeira vez que eu ouvi um vídeo, uma coisa, eu falei, mãe, papai piorou muito, caminhar, o jeito. Eu falei, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos fazer ginástica por essa telinha aqui. A imagem tá bom, mas a voz eu vi, agora voltou. Então tá bom. E aí é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que... O meu papel hoje aqui foi isso, assim, de estimular as pessoas a procurarem alguém na sua cidade,
algum fisioterapeuta que faça esse trabalho, que deve ter alguém. Sempre que você quiser voltar, essa coisa está aberta, tá? Para você, muito obrigada. Para outras pessoas que eu estou trazendo sempre. Agora, eu não trago só informação, eu também trago lazer. Sexta-feira vai ter dança. Hein, Elza? Ai, que delícia! Eu adoro. Da Andréa Victorino? Pois é, sexta-feira ela vai estar aqui. Ela tem um salão, ela dá aula, ela é professora, ela dá aula também de dança do ventre e todos os tipos de dança, e ela está vindo aqui falar disso com a gente e botar esse povo para dançar. Muita música. Ai, que delícia! Às 19 horas no Rio, aí com você às 18. Ai, quem puder, ótimo. vem para lá. Farei o possível. Tá Farei bom? o possível. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, meus conhecidos, os meus novos conhecidos. E até a próxima. Até a próxima, então. Eu vou tirar você aqui, então. Juliana, um beijo, tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. É isso aí, gente. Sexta-feira, Andréa Victorino está aqui com muita música para gente. Sexta-feira, né? Sexta-feira a gente tem que caprichar, vamos dançar, não vamos? Então é isso que importa. Vamos ver aqui. Na segunda-feira, vamos ter canabidiol aqui no canal. Vamos falar um pouquinho uma ativista e terapeuta canábica aqui no Instagram. Mais uma live falando do benefício que esse óleo traz no tratamento de várias doenças, principalmente na demência. Conto com vocês. O nome dela eu falo na sexta, tá ok? E muito obrigado, gente. Uma boa noite. Até sexta-feira.